Olá, muito boa noite. Pontualmente aqui às 19h30, começando a nossa live de segunda. Vamos esperar aqui começar a chamar o pessoal para dar início à nossa live. O tema de hoje é bem bacana. Como vocês estão percebendo, eu tô super descontraída porque normalmente eu não apareço aqui assim, né? Tô aqui sentadinha na cama com uma roupa um pouquinho mais descontraída, porque essa semana é a minha semaninha de folga, né? Mas o meu compromisso com vocês estão até acompanhando aqui, quem me segue sabe. Mas como o meu compromisso com vocês é muito mais importante, a gente tem nosso horário marcado aqui toda segunda. Eu tô vindo aqui mesmo um pouquinho mais descontraída pra gente conversar, bater um papo. O tema hoje é muito bacana. Vou falar sobre advocacia além do processo. E eu tenho certeza que vocês vão aproveitar muito, inclusive para quem está de recesso, assim que voltar do recesso, vocês já vão conseguir aplicar as coisas que eu vou trazer aqui para, obviamente, né, agregar aí cada vez mais ao escritório de vocês, trazer rentabilidade para a advocacia, porque a minha função aqui é essa, né, mostrar para vocês que dá para fazer, dá para ter renda como advogado, sim, dá para crescer na advocacia. O mercado não está como todo mundo anda dizendo por aí, que ainda existem muitas oportunidades. Vou pedir para que quem for entrando mande suas dúvidas aqui nos comentários ou mande essa live para os seus colegas advogados, né, para aquelas pessoas que estão precisando dar uma alavancada na advocacia delas, porque eu tenho certeza que vocês vão aproveitar bastante, tá bom, gente? Tem uma setinha aqui embaixo, ó, que é só enviar, só mandar. E vamos bater um papo aqui. Hoje vai ser papo de colega. Vamos trocar uma ideia aqui sentadinho, senta aí. Quem quiser tomar alguma coisinha pode sentar e tomar e vamos papear aqui. Já tô até com o meu energético aqui para tocar live. Vamos ter aqui pelo menos uns 30 minutinhos, né, de conversa, de bate-papo. Então, segura aí que hoje o tema é muito bom. E eu vou começar, tá? Gente, aqui a internet não é tão boa, né, quanto a minha conexão que eu tô acostumada a fazer com vocês dentro lá do escritório da minha casa. Então, se cair, se tiver algum problema, a gente retorna, tá? Peço que vocês fiquem aqui e me avisem também se tiver com áudio ruim, se travar, qualquer problema, me avisem e relevem qualquer barulho externo também, porque a gente está aqui num ambiente que eu não estou acostumada. Então vamos tocar aqui do mesmo jeito e com a mesma qualidade para vocês, tá joia? Hoje nós vamos falar sobre advocacia além do processo. Cássio, o que você quer dizer com advocacia além do processo? Porque quando a gente pensa em advogar, né, a gente pensa em advocacia, a gente só lembra de processo judicial. A gente acha que todo advogado vive de justiça. E nem sempre é assim, tá bom, gente? Existem outras coisas que são extremamente rentáveis dentro da advocacia extrajudicial, que é fora processo. E além dessa questão da advocacia extrajudicial, que nós vamos falar bastante aqui, principalmente nesse período, né? Tem muita gente que está de recesso, mas também tem muito advogado que está trabalhando no recesso. A advocacia extrajudicial, ela é muito importante nesse período pra gente que trabalha, né, aí nesse período de recesso. Então, vou falar um pouco sobre a advocacia extrajudicial, vou ensinar vocês a montarem aí um cardápio, isso mesmo, doutores, eu chamo de cardápio a lista de serviços que vocês vão prestar, vou ensinar como que vocês criam serviços adicionais, né, para aumentar a rentabilidade aí do seu trabalho principal, como vocês identificam isso, e também, né, nós vamos falar um pouquinho sobre como detalhar, montar esse cardápio, essa lista de serviços, para facilitar muito aí a vida de vocês. Vocês vão perceber, gente, como isso aqui é poderoso na hora que tiver tudo no papel bonitinho, tá? E o que a gente precisa parar para pensar, né, antes de começar efetivamente o nosso tema, que quando a gente fala de advocacia extrajudicial, todo mundo acha que a advocacia extrajudicial é só aquela advocacia que você faz em cartório, né? É um divórcio extrajudicial, é um inventário extrajudicial, e não é só isso não, tá? A gente começa a criar um radar, né? Começa a entender que
tudo que você faz dentro do seu escritório, tudo que você faz no seu dia a dia, já é prestar um serviço jurídico. Você já está prestando serviço como advogado. Então, o que é extrajudicial é o que não está efetivamente no processo. Então, olha que gama incrível de coisas que nós temos para prestar aqui de serviços fora do processo, né? Que não são judiciais. A gente tem consultorias, todas as áreas do direito, gente, independente da área que você presta, da área que você trabalha, todas as áreas do direito englobam consultorias, análises de documentação. A gente tem também aqui negociações que podem ser feitas. Nós temos também os divórcios extrajudiciais, né? A gente tem uma coisa que é um serviço que eu presto muito lá no meu escritório e que a gente consegue atender o Brasil todo com esse serviço, que é o divórcio online. Nós temos planejamento, eu faço planejamento matrimonial, planejamento sucessório. Isso tudo está fora do judiciário e a gente consegue trazer rentabilidade para o escritório mesmo no acesso. Eu consigo fazer um planejamento matrimonial tranquilamente fora da época de funcionamento dos fóruns. E aí você continua fazendo a sua roda girar, né? E é um dinheiro que entra mais rápido para você. E é um serviço que tem um giro muito mais rápido. Você presta, acabou. Presta, acabou, entrega ali o teu planejamento e pronto, já troca, já muda o cliente, já traz um novo cliente. Você consegue fazer um volume mesmo prestando um bom serviço. Isso é interessante pensar, tá? Divórcio online a gente faz muito, é um serviço muito bacana. Tem uso capião, né? Enfim, vários tipos de análises que vocês podem fazer e vocês vão começar a abrir o radarzinho de vocês aqui quando a gente começar a montar aí o nosso cardápio, quando você começar a montar a tua lista de serviços que você presta no seu escritório. Então, primeira coisa que a gente tem que pensar é no tamanho da rentabilidade dos serviços extrajudiciais e que serviço extrajudicial não é só o que está dentro da caixinha da nossa cabeça, que existem 1000 possibilidades aí se você começar a ligar o teu radar. Sabe uma dica muito legal e uma coisa que a gente faz muito também lá no escritório? Eu começo a criar novos serviços ou produtos, né, a partir das necessidades dos meus clientes. Começo a perceber que os clientes estão tendo muita necessidade de determinada coisa, né, a gente inclui esse serviço. Eu estou fazendo muito divórcio online e eu tenho percebido que os clientes têm muita dificuldade de me trazer uma certidão de casamento atualizada. E eu consigo fazer essa solicitação online também. Por que não agregar esse serviço, né, aos serviços que eu já presto? Então, gente, só que isso eu só comecei a entender depois que a gente começou a ter essa demanda maior de clientes querendo fazer esses divórcios online e ter dificuldades em conseguir, porque o divórcio online ele é feito muito rapidamente. A gente consegue fazer ele assim rapidinho. Só que sem a certidão de casamento atualizado, o cartório não faz. E aí os clientes ficavam me enrolando para trazer essa certidão, ou não conseguiam, aquela confusão toda que vocês já estão acostumados. E aí a gente começou a trazer e agregar esse serviço também. Olha, eu faço o divórcio online e eu consigo buscar essa certidão atualizada para você. Tem um adicional de X aqui no serviço que a gente vai prestar, ok? Então a gente começou a entender que precisava ficar atento a essas demandas dos clientes e muitos serviços que a gente prestava de graça e que vocês, doutores, prestam de graça, são serviços que nós precisamos começar a cobrar. O trabalho do advogado, ele não começa quando você prepara a petição inicial, ele começa muito antes. Vocês já pararam para pensar, para quem trabalha com direito civil, tem processos que já estão ajuizados, né? E são processos complexos, gigantes, antigões ali. Aí o cliente resolve que ele quer trocar de advogado. E ele quer escolher você. E aí ele quer que você traga para ele uma nova visão daquele processo, né? O que você pode fazer. Você vai fazer a análise desse processo todinho, sem cobrar nada para ele? Sendo que você vai trazer uma solução, vai buscar aquele processo, né? Levantar todas as informações, vai levar um tempo danado para avaliar aquilo. Esse tipo de análise, você pode fazer um parecer para esse cliente, é um serviço extrajudicial e que você deve cobrar.
Então, gente, olha quantas coisas, só nessa troca de ideia que eu tô trazendo aqui, vocês podem pensar, né, de extrajudicial que pode ser feito. Então, vamos ligar esse radar. Eu sempre falo pra vocês ficarem com o radar aí, modo advogado, né, ativo, para pensar nas oportunidades. Isso aqui também faz parte do modo advogado ativado. Você ficar pensando sempre e entendendo quais são as necessidades dos seus clientes para trazer novos serviços para o seu escritório, novas formas de rentabilizar o seu trabalho. Fiquem muito atentos, porque, cara, isso acontece todos os dias. E todos os dias você tem novas oportunidades de fazer mais dinheiro, né, de trazer mais rentabilidade para o trabalho que vocês prestam. A gente tem que parar de pensar na advocacia como algo que é proibido fazer dinheiro. Gente, não é não, tá? Tem muito advogado muito bem sucedido. E o que acontece aqui? A gente está falando de uma advocacia que é um mar de oportunidades, que é a advocacia extrajudicial. E ela pode ser praticada em qualquer especialidade, tá bom, galera? Em qualquer especialidade. Eu não consigo hoje aqui pensar em uma especialidade que não tenha a possibilidade de ser trabalhada a advocacia extrajudicial. Então comecem a pensar na especialidade de vocês e quais são as oportunidades de se fazer essa advocacia extrajudicial dentro da sua especialidade. E aí agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o cardápio. Cássia, você tá falando negócio de cardápio, né? Cardápio, mas o que é isso? O que tem a ver a advocacia com cardápio? Todo mundo, todo tipo de profissional, né? Todo tipo de estabelecimento que presta um serviço ou que vende um produto tem uma lista. Uma lista de serviços que são prestados, uma lista ali de produtos que são vendidos. Por que cargas d'água, meus amores? Nós, advogados, não vamos ter isso. Não vamos ter a nossa lista de serviços. Ai, Cássia, mas eu olho lá na tabela da OAB, mas eu tenho uma ideia de cabeça, mas eu faço uma ideia. Não faça isso. Coloque no papel. Crie uma planilha e liste todos os serviços que você presta. Isso aqui vai ser o nosso cardápio. Por que eu chamo de cardápio? Para ficar mais fácil para a gente entender e para a gente criar um raciocínio juntos aqui, tá bom? E Cássio, o que tem a ver cardápio com a advocacia extrajudicial? É porque a partir deste cardápio, desta listagem de serviços, vocês vão criar, né? Vão ter uma visão de uma gama gigantesca de serviços extrajudiciais que podem ser agregados àqueles serviços que você já presta. Então pense bem nisso. Ele tem relação porque ele vai te trazer clareza. E não só clareza de novos serviços que você pode ofertar para o seu cliente, mas como agregar valor àqueles serviços que você já presta. E também a como facilitar até na hora de precificar os serviços que você presta. E vai facilitar também uma coisa que vocês amam me ouvir falar, que vocês perguntam muito, que a gente troca muita ideia aqui. Vai facilitar a prospecção de novos clientes para estes serviços que você presta. Porque se você não tem uma noção clara daquilo que você oferece, dos problemas que você resolve, se você não tem essa noção clara, certamente você está deixando dinheiro na mesa. Você não está rentabilizando a sua advocacia como deveria ou como poderia. Eu gosto, gente, de tocar live aqui na corrida, né? Eu gosto de tocar aqui falando, mas para quem for entrando aqui, se quiser mandar dúvida, me manda, que eu vou adorar trocar uma ideia com vocês. Eu sei que esse é um assunto que demanda muita curiosidade, então mandem as dúvidas. Pode mandar aqui na mensagem, pode mandar na caixinha aqui que tem interrogação. Enviem essa live para outros advogados. A gente está falando de um assunto aqui extremamente relevante. É um bate-papo descontraído. Eu estou aqui num ambiente que normalmente não é o ambiente que eu faço as minhas lives de segunda, mas o tema é muito gostoso e muito relevante. Nós estamos falando aqui, comecei a falar, né, sobre o cardápio para quem está chegando agora.
que é a lista de serviços que você, advogado, presta aí dentro da sua especialidade. Mas, Cássia, você já falou aqui o que é o cardápio, né? Já falou qual é a importância de se ter esse cardápio. Mas como que eu faço para montar o meu? Porque eu acho que eu vou sentir uma puta dificuldade nisso. Gente, no primeiro momento, quando vocês forem sentar para listar, vai faltar. Vocês vão ter dificuldade de listar os serviços. E aí vocês vão entender o que eu tô falando. Se você tem dificuldade de sentar e listar os serviços que você presta, imagine na hora de ofertar para o teu cliente, na hora de prospectar clientes. Você não sabe os serviços que você presta, como que você vai prospectar, né? Como que a gente vai criar novas oportunidades se eu não sei, né? E aí vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer, você tem que estar posicionado, você tem que se posicionar. Cássia, me posicionei, sei quais são as minhas áreas de atuação, sei quais são as áreas de atuação do meu escritório. Eu fiz uma live aqui, gente, há um tempinho atrás. É só vocês voltarem, tem todos os títulos, eu deixei ela salva, ensinando como se posicionar, tá? E ali você vai aprender, se você ainda não está posicionado, se você ainda não tem uma especialidade, enfim, vai lá, assiste essa live que você vai aprender a se posicionar. Então, você estando posicionado, sabendo ali qual é o ponto de partida, você vai, a partir daí, definir quais são os problemas que você resolve, né? Problemas ali do dia a dia, daquelas pessoas que você mais resolve. A partir daí, você vai listar quais são os tipos de serviço que essa sua especialidade, né, oferta. Ai, Cássia, eu sou uma advogado que é especialista em direito de família, então divórcio. Só que não esqueçam, tá? Dentro do divórcio a gente tem o divórcio judicial, extrajudicial, divórcio consensual, divórcio litigioso, divórcio consensual com partilha, divórcio consensual sem partilha, divórcio consensual, judicial, com partilha. Olha só o nível de detalhamento que você tem que chegar e fazer no seu cardápio. É muita coisa. E aí você vai abrindo a cabeça e trazendo aquele monte de coisa. Listo grosso, gente. Pesquisa na internet, entra na tabela da OAB, vai futucando e lista o máximo que você puder, tá? De todos os serviços. Aí, a partir deste momento em que você listou os seus serviços, tá com tudo bonitinho lá, você vai agrupá-los. E aí nós vamos pensar, vocês estão junto aqui comigo, né? No cardápio da churrascaria. Para quem é de fora do estado do Espírito Santo, eu sou de Vitória, né? Aqui, gente, normalmente como é que funciona uma churrascaria? Por isso que eu gosto de linkar com o cardápio também. Aqui funciona assim na churrascaria. Olha esse pulo do gato, isso aqui vai... Nossa, isso vai abrir a cabeça de vocês. Aqui na churrascaria, a gente tem... o cardápio ele é separado em 3 partes, normalmente, né? Quando a gente está falando de comida. Pratos principais, os acessórios ali, as guarnições, né? Que a gente chama. E os combos. E aí, normalmente os pratos principais são as carnes, né? Enfim, as guarnições é o arroz, é o feijão, é a salada, é aquela coisa que compõe ali o prato principal e os combos. E se você compra o combo, você paga mais barato. O combo vem tudo quanto é carne, vem as guarnições, você paga mais barato por aquele combo. Então, e ainda tem as opções dos pratos família e aquela coisa toda. E aí a gente tem que trazer esse raciocínio para dentro da advocacia também. Você vai agregar, você já listou, ele fez aquela listona, todos os serviços que você presta. Agora você vai agrupá-los. Serviços principais, acessórios, que são as guarnições, e aqueles em que você pode criar os seus combos. Por que vocês vão fazer isso? Porque ali, olhando para eles divididinhos dessa maneira, você começa a ter vários insights. Primeiro, naqueles serviços principais, o que eu posso agregar de serviço aqui para aumentar o valor que eu vou cobrar do meu cliente?
ou para facilitar a vida dele mesmo, para cobrar por coisas que antes eu fazia de graça. Esse é o primeiro ponto. E aqui você começa a ter vários insights, que é mais ou menos o insight que eu tive lá no início da nossa live, quando a gente conversou. Que eu falei que eu tô fazendo muitos divórcios online para pessoas do Brasil todo, e eu descobri que uma dificuldade era conseguir a certidão de casamento atualizada. E é um serviço que a gente pode ofertar e que está agregado, diretamente ligado aqui ao divórcio, né? E aí, obviamente, que não é só o divórcio online, tá, gente? Mas o divórcio online, esse volume de divórcios, me trouxe esse insight, me trouxe essa ideia, né? Do que eu poderia fazer ali, além do que eu já estava fazendo. E quando você agrupa dessa maneira que eu tô trazendo, vão surgir estes insights. Puxa, o meu cliente fulano de tal precisou de um serviço e eu não fazia. Eu não sabia como fazer, eu não sabia como cobrar, eu fiz de graça, agora eu posso agregar aqui, eu posso ofertar esse serviço para outros clientes que têm o mesmo problema que o seu João. Olha isso, cara, olha a clareza que isso traz para vocês. Outro ponto que também, assim, depois que você tem o teu cardápio na mão, isso te traz um insight gigantesco. Se eu vender para esse cliente esse combo de serviços aqui, eu posso fazer um preço melhor para ele. Eu posso cobrar mais barato. Vamos falar dentro da minha especialidade, tá? Eu gosto de dar exemplo para vocês entenderem bem. Se o cliente chega para mim querendo fazer um divórcio, eu vou avaliar, eu vou perguntar para ele: você tem filhos menores? Você tem bens? Né? Você tem... Olha só, eu não vou fazer só o divórcio. Eu tenho que resolver, se ele tem filhos menores, eu tenho que resolver a questão dos filhos menores também. E aí como que eu vou fazer? Olha, fulano de tal, eu posso fazer o seu divórcio, mas a gente precisa resolver a questão dos seus filhos menores. Se a gente solucionar tudo isso aqui, eu consigo te fazer um preço melhor. E aí ele vai fazer tudo comigo. Vocês estão entendendo? Todas as especialidades trazem essas possibilidades. E vocês precisam estar atentos, gente. Vocês precisam ficar ligados nisso. E você vai ter... essa clareza se você colocar no papel. Se você colocar no papel, não ache que você sabe de cabeça, porque você não consegue fazer essa análise. Muito do crescimento do meu escritório está acontecendo, tem se dado pela análise. Eu estou constantemente, junto com a minha sócia e os meus colaboradores, debruçada nesses dados, analisando. Puxa, aqui a gente pode melhorar, aqui a gente pode evoluir, aqui dá para cobrar mais, isso eu posso ofertar para o meu cliente. E é isso que vocês têm que fazer, vocês têm que criar consciência do que vocês estão fazendo. Não é viver no automático. Às vezes eu acho que o advogado, eu tenho certeza, porque eu convivo muito com vocês aqui. O advogado trabalha no modo automático. Ele liga o automático e aí vem uma indicação, vem um cliente, vem não sei o quê. E você vai ali e deixa a vida me levar. Não senta para fazer uma análise como essa. Isso é muito rico. Isso vai mudar a vida de vocês. Façam isso. Isso vai mudar a vida de vocês. Depois não quero ninguém reclamando que não tem cliente. Façam. Eu tenho certeza que isso vai mudar. Porque mudou a minha vida. Tudo que eu trago aqui é o que eu aplico no meu dia a dia. E funciona para mim. E vocês vão fazer esse cardápio para todas as especialidades que vocês trabalham. Então, lá no escritório, por exemplo, hoje a gente atua em 3 especialidades, que são as principais, né? A gente coloca família e sucessões num bolo só, mas vamos fingir que é uma coisa só. Família e sucessões, previdenciário e trabalhista. Então eu tenho que ter este cardápio para cada especialidade. E olha isso aqui também. Pensem nisso. Se eu faço um cardápio para cada especialidade e tô com todas essas ideias, eu consigo
também entender em que momento essas especialidades se unem. Que tipo de serviço eu posso ofertar em conjunto dentro das especialidades que eu trabalho? Que tipo de serviço se complementa? Aonde que eu posso fazer um combo aqui das especialidades? Gente, lá no escritório é todo dia a doutora Michele com a doutora Rogéria trocando figurinha. Por quê? Uma é especialista em direito do trabalho, outra em previdenciário. Eu tô atendendo esse cliente aqui, esse cliente que eu tô atendendo, ele tem uma demanda X que eu tenho pra mim que você vai conseguir atender também. Então vamos conversar com ele em conjunto que a gente resolve o problema dele como um todo. Muitas vezes também eu troco uma figurinha com elas. Porque algumas questões do direito previdenciário têm relação com o direito de família, tem relação com sucessões. Então a gente troca aquela figurinha bem bacana ali. Mas por quê? Por quê, gente? Porque nós temos essa lista de serviços ali. Hoje é o primeiro dia útil do ano. Comecem já com a chavinha de vocês virada. Isso vai mudar a vida de vocês. Então vamos partir aqui para um resumo para a gente ter uma visão mais de fora, né? Do que eu tô dizendo, para vocês entenderem o raciocínio. Eu falei que a advocacia ela vai muito além do processo. Por que ela vai muito além do processo? Porque a gente pode trabalhar de forma muito forte a advocacia extrajudicial. Mas, Cássia, a advocacia extrajudicial é só aquela advocacia de cartório? Não. A advocacia extrajudicial, ela envolve uma gama gigantesca de serviços que você pode prestar fora do processo. E a gente tem que sempre estar com esse radarzinho ligado, né? Para buscar essa gama de serviços aí fora do processo. Mas, Cássia, como eu descubro que serviços são esses, né? Que quantidade de serviços é essa? Fazendo o meu cardápio. E o que é o meu cardápio, Cássia? É a lista de quais são os serviços que eu presto. E aí essa lista tem todo um segredo que eu contei aqui para vocês lá atrás. Você vai listar todos os serviços, depois você vai dividir em 3 partes. Primeiro, igual cardápio de churrascaria, gente. Primeiro, prato principal. Então, quais são os serviços principais? Segundo, quais são as guarnições, né? Quais são aqueles serviços acessórios, agregados que eu presto? E terceiro, quais são os combos? O que eu posso fazer e vender em conjunto? Igualzinho a churrascaria mesmo, o cardápio da churrascaria. Com isso, vocês vão ter, e vocês vão fazer, gente, um cardápio desse por especialidade, tá? Esteja posicionado e faça um cardápio desse por especialidade. E a partir daí, você vai começar a ter muita clareza e vai começar a descobrir quais são os tipos de serviço extrajudicial que você pode prestar, além dos que você já presta. Quais serviços você pode agregar aos serviços principais que você presta. Eu dei o exemplo aqui do divórcio online, que a gente tem feito muito e que as pessoas têm muita dificuldade de conseguir a certidão de casamento atualizada e a gente consegue fazer esse pedido online também. Então agregamos esse serviço ao nosso cardápio e isso vai te trazer uma clareza muito grande, né? Até para você descobrir dentro dessas suas áreas de atuação aí, aonde elas conversam, que tipo de serviço você pode ofertar em conjunto ali para o teu cliente na hora do tete-a-tete. Quais são as parcerias que você precisa fazer? Esse cardápio também te traz essa clareza, porque você vai perceber que tem áreas do direito que estão muito interligadas e às vezes você não faz uma coisa que tem muita relação com a sua especialidade. Então você vai buscar parceiros e vai fazer uma troca com esses parceiros. Vocês perceberam como um negócio simples, que é listar os serviços que você presta e ter essa visão estratégica pode mudar a vida de vocês na advocacia?
pode trazer um mar de oportunidades, porque aí vocês não fazem um negócio lá, a moda vão-se embora. Vocês vão fazer direcionado. Esse aqui é meu cardápio, o que eu preciso? O que eu tenho? O que eu posso agregar? Quais são as necessidades do meu cliente? Parceria. Olha quanta coisa surge daqui do meu cardápio. Vocês pegaram isso, gente? E aí agora, eu vou pedir uma coisa pra vocês. A gente tem combinado aqui que essas lives vão durar 30 minutos aproximadamente. Eu vou pedir para que vocês... eu faço essa live toda segunda-feira, né? Às 19h30. E eu falo de temas variados. O foco é sempre trazer rentabilidade para sua advocacia, te ensinar a prospectar clientes, aumentar a tua cartela, né? A viver mesmo da advocacia de uma maneira rentável, saudável, a mudar a nossa visão aí da advocacia. E eu vou pedir para que vocês me enviem. Antes disso, vou pedir para que cada um que entrou aqui vá lá, clique no link da minha bio, se inscreva, porque eu sei que segunda-feira é um dia corrido para todo mundo. Eu vou lembrá-los do início dessa live. Sempre quando for começar, eu envio um e-mail para vocês, envio um lembrete. Então vai lá, se inscreve no link da minha bio, tá? E outra coisa que eu queria muito que vocês fizessem, me enviem sugestões de tema, dúvidas, porque aí eu quero entender quais são os problemas que vocês estão passando no dia a dia de vocês, porque o que eu trago aqui vem dessa troca, mas também vem dos problemas que eu tenho no meu dia a dia, do meu escritório. Trago o que tem funcionado para mim, quais são as minhas dores e as dores de vocês, o que vocês me trazem, as dúvidas que vocês me trazem. Então eu quero muito que vocês me enviem por direct isso. Me manda lá, Cássio, eu tô tendo um problema com um cliente assim, assim, assado. Eu tô com dificuldade de prospectar de tal forma. E aí nós vamos trocar uma ideia e eu vou trazer temas em cima dessas sugestões, dessas dúvidas de vocês para as próximas lives. E também quero muito saber o que tá dando certo, né, gente? Então me mandem, Cássio, você falou na live lá atrás sobre posicionamento, eu tive um super insight, isso aqui funcionou muito pra mim também. Gostei muito, quero saber o que tá funcionando pra vocês. Porque aí trago maneiras de melhorar e potencializar isso. Então é tudo muito estratégico, né? Tudo muito pensado. Então, combinado vai ser, vocês vão se inscrever no link da minha bio e vão me mandar aí sugestões de tema e quais são os maiores insights que vocês estão tendo com essas nossas lives. Hoje nós falamos sobre a advocacia além do processo. Trouxe aqui para vocês uma visão diferente da advocacia extrajudicial. Ensinei a montar aí essa lista de serviços. E eu tenho certeza, e hoje é o primeiro dia do ano, estou muito, muito feliz de estar aqui com vocês. E eu tenho certeza que se vocês começarem a aplicar mesmo antes do término do recesso, vocês já vão conseguir multiplicar aí os contratos de vocês. Eu vou deixar essa live salva, tá? Ela vai ficar salva aqui. E quem entrou depois, perdeu uma parte, né? Vai lá, assiste desde o início, que eu tenho certeza que você vai aproveitar muito esse conteúdo. E envia para os colegas advogados de vocês que estão precisando dar aquele up aí, dar uma levantada na advocacia, aprender a fazer din-din, né? Isso é uma coisa que a gente precisa aprender. A advocacia pode ser rentável, sim. Ela tem sido rentável pra gente, pode ser rentável para vocês também. E a minha ideia aqui é trazer esses insights para que vocês possam começar a ter uma visão mais negocial, né? Mais estratégica da advocacia. Para quem não formou ainda, muito obrigada pelo carinho, tá, Miri? Você sempre tá aqui me acompanhando. Fico muito feliz em te ver aqui, muito obrigada. Para quem ainda não formou ou tá formando e tá aqui, gente, vocês estão tendo acesso a informações que quem dera se eu tivesse tido lá na época que eu me formei. Porque antigamente, né, há mais de 10 anos atrás, quando eu me formei, essas informações que eu tô trazendo para vocês eram informações privilegiadas dos grandes escritórios. Então, é um privilégio poder estar aqui trocando isso, né? Trazendo isso para vocês. Então, meus amores, a live vai ficar gravada para quem entrou agora. Muito obrigado pela presença de todos vocês e um beijo no coração e até segunda-feira que vem às 19h30. Espero todo mundo aqui novamente.